No limiar do sono eu ouvi uma voz feita de luz, dizendo meu nome sem palavras, como quem chama sem som. Sabe aquele momento, logo antes de pegar no sono, ou assim que você acorda, que o mundo parece estar em silêncio? Aquele limiar, sabe? Onde os pensamentos do dia a dia ainda não tomaram conta e tudo parece mais possível. Sim, um espaço bem particular. A nossa conversa de hoje começa exatamente aí, nesse espaço. A gente recebeu um material fascinante, um conjunto de textos antigos, bem misteriosos, chamado Corpos Herméticos, e junto veio um ensaio que ilumina esses textos, o gesto do pensamento e a queda da unidade. E a ideia é bem provocadora. Muito. A missão aqui é investigar uma ideia que, pode virar muita coisa de cabeça para baixo. E se a nossa sensação de estarmos separados do mundo, a tal queda do paraíso, não foi por um ato de desobediência, mas por um gesto mental quase imperceptível. Um simples pensamento. Um simples pensamento. É um ponto de partida muito poderoso. E para a gente entender a profundidade disso, é bom situar o Corpos Herméticos. Não é um livro único, sabe? Com um autor só. É uma coletânea, né? Exato. Uma coleção de diálogos que surgiram no Egito, ali no período helenístico, entre os séculos 2 e 4. É uma verdadeira encruzilhada cultural. Pensa só numa Alexandria efervescente misturando filosofia grega, tipo platônica, com a sabedoria milenar dos sacerdotes egípcios, astrologia, alquimia... Tudo junto. Tudo junto. E no centro disso, uma figura mítica, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Ele já é em si uma fusão do deus grego Hermes, o mensageiro, com o deus egípcio Thoth, o escriba divino, o mestre do conhecimento. Entendi. E o mais importante de notar é que não é uma religião com dogmas. É mais uma filosofia, uma via de conhecimento sobre a natureza da realidade, do divino e da consciência humana. Certo, uma tradição de sabedoria que tenta responder às grandes perguntas. E o ensaio que a gente recebeu usa um dos textos mais importantes do corpus como porta de entrada, o Poimandres. Isso. A cena inicial é exatamente nesse estado que eu mencionei, a consciência do narrador flutuando entre o sono e a vigília. Mas por que isso é tão importante? É só um recurso literário ou a ideia é que a gente só consegue acessar esse tipo de conhecimento quando a nossa mente racional está, digamos, um pouco desligada? Essa é a chave. Não é um mero recurso, não. A premissa é que a mente racional, com aquele barulho constante, né? As listas de tarefas, as análises, ela cria uma espécie de estática. Uma interferência. Uma interferência, isso, que nos impede de ouvir umas frequências mais sutis. Nesse estado liminar, o eu do dia a dia se dissolve um pouco e aí algo maior pode se manifestar. E é o que acontece. Surge uma entidade de luz, Poimandres, que se apresenta como o intelecto divino, a mente universal, ou nous em grego. O nous. E Poimandres começa a revelar como a criação funciona. O princípio básico é a distinção. A luz se separa das trevas, a umidade do seco, o que está em cima do que está embaixo. A realidade como a gente conhece nasce dessas diferenciações. E é aí que entra a ideia central do ensaio, né? A fonte do nosso problema existencial. Exatamente. Dentro dessa revelação, Poimandres aponta o erro fundamental da humanidade. E não é um pecado moral no sentido que a gente costuma pensar, tipo orgulho ou desobediência. Não é sobre quebrar uma regra. Não. O ensaio descreve como um erro ótico. A frase no texto é devastadora de tão simples. O erro do homem foi amar a imagem. Amar a imagem. Pensa num homem primordial que se curva sobre a água, vê o próprio reflexo e se apaixona por ele. Aí ele mergulha para tentar abraçar o reflexo. Ele se afoga não por maldade, mas por confusão. Ele amou o reflexo em vez da realidade. Exato. É a queda na dualidade. Confundir o mapa com o território, a representação com a coisa em si. Peraí, essa ideia de amar a imagem me soa incrivelmente moderna.
Não é exatamente o que acontece hoje com as redes sociais. A gente se apaixona por uma versão curada, filtrada da vida. O A reflexo. imagem. Em vez da realidade complexa e às vezes bagunçada que está por trás. A gente está todo mundo se curvando sobre essa água digital e se apaixonando pelo reflexo. Uma tendência que, segundo essa visão, é intrínseca à consciência humana desde a sua queda. E é por isso que o ensaio faz essa ponte, que é bem ousada, entre a história de Poimandres e a narrativa do Jardim do Éden, que é bem mais conhecida. Ah, claro. Ele propõe que a gente releia a história de Adão e Eva não como um conto sobre uma fruta, mas como uma alegoria sobre a mente. E essa releitura muda tudo. A queda não por uma mordida, Não. mas por um pensamento. Como isso funciona? Então, o ensaio nos convida a olhar para os símbolos. Quem aparece para tentar Eva? A serpente. E qual a característica mais marcante dela? A língua bifurcada. A língua bifurcada, um símbolo perfeito da dualidade, da divisão em dois. E o que a serpente propõe? Ela não descoma, ela convida a ponderar. E o que é ponderar? Vem de pondos, peso. Pesar. É pesar, colocar na balança, comparar. Isso é bom ou ruim? Melhor ou pior? Certo ou errado? Para fazer isso, você precisa necessariamente criar uma distância. Você se afasta do objeto para poder analisá-lo. É um nascimento do sujeito e do objeto, o eu que olha e a coisa que é olhada. Precisamente. No momento em que Eva pondera, argumenta o ensaio, ela sai da unidade e entra no espelho. Ela deixa de simplesmente ser no jardim e passa a ver o jardim de fora. Nossa. Com essa distância, surge o olhar analítico. Com o olhar, a nudez, que antes era um estado de ser, tão natural quanto respirar, é percebida como um objeto. E com a percepção da nudez como objeto, nasce a vergonha. Uau. O ensaio tem uma frase fantástica para isso. A vergonha é o eco afetivo da dualidade. É a dor de se sentir dividido, o desconforto de ter um eu que age e um outro eu que o observa e julga. A vergonha como o eco afetivo da dualidade. Isso é uma daquelas ideias que reorganizam a cabeça da gente. Então a vergonha não é sobre o corpo estar certo ou errado, mas sobre a própria sensação de estar dividido em dois. Exato. Mas, espera um pouco, ponderar, comparar, analisar, isso não é a base de todo o progresso humano? A ciência, a filosofia, o direito, tudo isso depende dessa capacidade de criar distância e analisar? O ensaio está propondo que isso é algo puramente negativo? Essa é a nuance crucial. Não é que o pensamento analítico seja negativo. Ele é uma ferramenta incrivelmente poderosa e necessária para navegar no mundo material. O ensaio o chama de um pensamento que densifica a realidade. Que densifica. Gostei. Ele nos permite construir pontes, desenvolver vacinas, organizar sociedades. Sem ele, a gente estaria perdido na matéria. O problema não é a ferramenta, mas a nossa identificação total com ela. Ah, entendi. A questão é que essa ferramenta, tão útil para o mundo das partes, é, por sua natureza, cega para a uno. Cega para a totalidade, para a unidade primordial de onde tudo emerge. Ela sabe desmontar o relógio em 1000 peças, mas não consegue sentir o tempo. Ok, então é uma questão de saber qual ferramenta usar para cada tarefa. E para a tarefa de perceber a unidade, o pensar não serve. O que serve, então? O ensaio contrapõe o pensar da serpente com outro tipo de convite, certo? Sim, e a citação é marcante. O convite da sabedoria antiga não era pensa, era sê, ouve, recorda, contempla. São verbos bem diferentes. Completamente. São todos verbos de recepção, de abertura, de presença, não de análise e divisão. Eles apontam para uma outra forma de conhecer, que a tradição hermética chama de visão do nous, do intelecto divino. E qual a diferença? É fundamental. O pensamento racional funciona passo a passo, de forma linear, como montar um quebra-cabeça peça por peça. O nous não. Ele vê a imagem inteira do quebra-cabeça de uma vez. É como a diferença entre resolver um problema de matemática seguindo uma fórmula passo a passo
e de repente ter aquele estalo, aquele ahá, em que a solução inteira aparece na sua mente de uma só vez, clara e completa. Essa é a analogia. Perfeita. O pensamento racional é o passo a passo. A visão do nous seria esse estalo. Exatamente. É um ato de reconhecimento direto, não de dedução. E isso muda completamente a nossa relação com a verdade. Numa perspectiva racional, uma verdade precisa ser provada, defendida com argumentos, construída com lógica, né? Claro. Na perspectiva do nous, a verdade não precisa de defesa, ela só precisa ser vista. Uma vez vista, ela é autoevidente. Qualquer argumento se torna redundante. Essa ideia de que a própria ferramenta que a gente usa para entender o mundo, o pensamento, pode ser o que nos cega para a unidade. É um paradoxo incrível. O ensaio sugere que a nossa própria linguagem talvez esconda uma saída para isso, né? Que há pistas em certas palavras. Ele foca em duas: recordar e acordar. Sim, e a análise poética que o texto faz é linda. À primeira vista, as palavras parecem sinônimos de estar consciente, mas a etimologia revela mundos de diferença. Recordar, como o ensaio brilhantemente aponta, vem do latim recordar. Recordar. Cordis é coração. Então, recordar não é um ato puramente mental de puxar um arquivo da memória. É literalmente trazer de volta ao coração. É um ato de reconexão. É reatar a corda que tem a mesma raiz com a nossa origem, com o nosso centro. Nossa, É como afinar um violão para que ele volte a vibrar na nota certa. que imagem poderosa. Recordar é se afinar de novo com o centro. E acordar. O que seria? Acordar é um ato mais simples, mais superficial, assim. É simplesmente abrir os olhos, se tornar funcional. Uma pessoa pode estar acordada, circulando, trabalhando, respondendo e-mails, mas completamente desconectada desse centro, dessa corda com o coração. Sei bem como é isso. O ensaio usa uma frase que me marcou muito. Uma pessoa assim, funciona, mas não vibra. Essa frase me pegou. Funciona, mas não vibra. Me lembra daquela sensação de passar a semana no piloto automático. Você faz tudo o que precisa ser feito, cumpre os prazos, vai às reuniões. Você está tecnicamente acordado, mas a sensação é de que a música está desligada por dentro. É disso que a gente está falando? Descrição perfeita do ser humano que vive permanentemente no espelho, na superfície, identificado com a imagem. Ele funciona perfeitamente bem no mundo dos reflexos, mas perdeu o contato com a fonte que projeta a imagem. E a vida vira? Uma performance mecânica sem a vibração da presença, sem a música da unidade. Então, se a queda foi um gesto mental de separação, e a vida nesse estado é funcionar sem vibrar, o que tudo isso significa na prática? Como a gente sai do espelho? A conclusão do ensaio é que precisamos voltar no tempo para um paraíso perdido. Não, e esse é o ponto mais libertador. O retorno ao jardim não é uma regressão a um passado idílico que talvez nunca tenha existido. É uma transformação da percepção aqui e agora. Aqui e agora. O jardim não é um lugar geográfico para onde se possa comprar uma passagem. É um estado de ser. Um estado de transparência, de unidade, onde a nudez não gera vergonha porque não existe um outro interno para julgar. É o estado de simplesmente ser, antes do pensamento criar a fratura entre o eu e o mundo. Então a saída do jardim aconteceu quando a nossa mente começou a operar em modo binário, como a língua da serpente, sujeito e objeto, bom e mal, eu e você. O retorno seria aprender a operar de outra forma. Seria aprender a ver em uníssono, em unidade, em acorde. A mensagem mais profunda de toda essa tradição, e que o ensaio captura muito bem, talvez seja esta: o uno, a unidade primordial, nunca foi embora. Ele nunca foi embora. Nós é que fechamos os olhos para ele quando nos identificamos com um pensamento que divide. A alma, como dizem os textos, apenas dorme. Acordar é abrir os olhos. Recordar é o ato de, com os olhos abertos, trazer essa percepção de volta ao coração e começar a vibrar de novo. É uma jornada poética e filosófica, né? Não é à toa que, no material que a gente recebeu, tinha até uma música síntese sobre o tema, chamada Entre o Sono e o Ouro.
Os versos parecem um resumo de tudo que a gente conversou. Sim, eu lembro. Tem uma parte que diz: vê, não pondera, não pesa, não pensa. E o refrão conclui: vê, onde o jardim nunca foi embora. É a ideia de que esse estado não está perdido no tempo, está só velado pela nossa forma habitual de olhar. E isso nos leva a um pensamento final, uma provocação que o próprio ensaio deixa no ar. O corpus herméticos e as interpretações como esta não nos pedem para acreditar em algo. Não pedem esforço mental ou elaboração lógica. Não é um quebra-cabeça. Não. O convite é mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Pede atenção, pede presença, pede que a gente pare de tentar incessantemente entender e, por um instante, apenas veja. Talvez naquele silêncio entre o sono e a vigília, quando o mundo ainda não tem nome, a mensagem de Poimandres ainda ecoe. E essa mensagem, depois de toda essa jornada, é de uma simplicidade que desarma. Um convite, talvez o mais importante de todos, em apenas 2 palavras. Não pondera, vê. No limiar do sono eu ouvi uma voz feita de luz, dizendo meu nome sem palavras, como quem chama sem som. Não era sonho, não era vigília, era o campo onde tudo é um. Ali não havia espelho nenhum, nem dentro, nem fora, nem eu. Vê, não pondera, não pesa, não pensa. Vê, onde a corda vibra, a corda. Vê, onde a luz encontra a sombra. Vê, onde o jardim nunca foi embora. A serpente falou em bifurcações e o mundo se partiu em 2. E ao pensar nasceu a imagem, e com a imagem nasceu a vergonha. Mas o intelecto sussurrou: não ames o espelho, ama o real. E o corpo se lembrou do jardim. Vê, não pondera, não pesa, não pensa. Vê, onde a corda vibra, a corda. Vê, onde a luz encontra a sombra. Vê, onde o jardim nunca foi embora. Recordar é dar de volta ao coração, não ao passado, mas ao centro. Há um ouro escondido no meio